Irmãos, nós estamos pregando já há 3 domingos Salmo 91, mas hoje eu vou interromper essa série que nós estamos pregando, né? Aqui nós pregamos por série. Então, durante pelo menos 4 domingos, que dá um mês praticamente, nós falamos o mesmo tema. E o tema que nós estávamos pregando até domingo passado é o jeito certo de ler o Salmo 91. As pregações desse tema estão todas no YouTube. Domingo que vem nós encerramos esse tema. Portanto, se você aí está nos acompanhando, domingo que vem nós voltamos nesse mesmo tema. Mas como hoje, além de ser ceia, é Dia das Mães, então eu orei, busquei no Senhor, o Senhor trouxe luz aqui para mim falar um outro tema, que não está relacionado diretamente com as mães, mas está relacionado com as mulheres, né? Logicamente que nós que somos homens, da mesma forma vamos nos alimentar disso também, você vai entender bem onde eu quero chegar. Eu quero falar sobre um texto que você provavelmente já conhece, que é um texto que está lá em João. Em João, no capítulo 11, deixa eu dar uma informação aqui importante. O livro de João, se eu não me engano, tem 21 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 11 de João, está descrito ali 3 anos da vida de Jesus, do capítulo 1 ao capítulo 11. Porque o capítulo 1 de João não começa com Jesus pequenininho como nos outros evangelhos. Já começa com Jesus como Filho de Deus. Então, do 1 ao 11, está resumido os 3 anos de Jesus. Do capítulo 12 para frente, está resumido os 4 últimos dias de Jesus. Então, no capítulo 11, a Bíblia fala que Jesus estava em uma cidade, veio uma pessoa até ele e disse: Jesus, o seu amigo Lázaro morreu. Quem conhece a história de Lázaro? Seu amigo Lázaro morreu. Jesus falou: eu vou até ele, mas eu não posso ir agora. Levou 4 dias para que Jesus chegasse até Lázaro. Quando chegou lá, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, falaram para Jesus: Jesus, se o senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Jesus fala: não, ele não morreu, ele apenas adormece, ele vai acordar. Uma das irmãs fala: não, a gente sabe que ele vai acordar no dia do juízo, no dia do Senhor. Jesus falou: não, ainda não chegou a minha hora, ele vai acordar. A Bíblia fala, então, vou resumir, que Jesus vai até o lugar onde ele estava enterrado e dá uma palavra de ordem. Ele diz: Lázaro, saia para fora. Na mesma hora a Bíblia diz que Lázaro saiu porque a pedra que tampava o túmulo, que era uma espécie de caverna, já havia sido removida por alguém. Então Lázaro sai envolto assim em faixas, que era o hábito de ser enterrado naquela época. Quando ele sai, todos se assustam, tiram a faixa dele e Lázaro está vivo novamente. A Bíblia fala então que a partir desse momento a perseguição a Jesus se tornou ainda mais agravante. Não só a Jesus, mas a Lázaro também, porque Lázaro agora era uma das maiores evidências de que Jesus era realmente o Filho de Deus. Então, como a perseguição aumentou, a Bíblia diz que de Betânia, onde Jesus estava, ele foi para uma cidade chamada Efraim, e ficou lá em Efraim. Mas aqui em Jerusalém estavam todos ali os inimigos de Jesus, os oponentes de Jesus, elaborando um jeito para matar Jesus. A Bíblia fala que faltavam alguns dias para a Páscoa. E como era de costume, todo judeu, não importa onde estava, vinha até Jerusalém para comemorar a Páscoa. A Páscoa relembrava a saída deles do Egito em direção à Terra Prometida. Então era uma festa que durava 7 dias. E começou uma conversa ali nos oponentes de Jesus, dizendo: será que Jesus vai vir para a festa? Se ele vier para a festa, a gente vai pegar ele, nós vamos matar ele e Lázaro. Mas acho que ele não vai vir, ele está com medo, ele está inseguro. E aquela conversa estava sobre a cidade ali, sobre a capital de Israel, Jerusalém. Jesus, sabendo disso tudo, foi para a cidade de Jerusalém, porque era a data que ele deveria ser sacrificado na cruz. Mas antes dele ir para Jerusalém, ele passa por Betânia, porque veja bem, ele ressuscitou Lázaro,
Mas como a perseguição aumentou, então ele foi embora meio rápido de lá e não teve nem ocasião de jantar e comemorar aquele milagre. Então a Bíblia diz que depois de alguns dias, Jesus volta para Betânia, indo para Jerusalém. Ele saiu de onde ele estava, uma cidade chamada Efraim, indo para Jerusalém, ele para em Betânia. E é o texto que eu quero ler, está lá no capítulo 12 de João, capítulo 12, versículo 1, diz assim, 6 dias antes da Páscoa, ou seja, 6 dias antes dele morrer, né? Ou dele ressuscitar, melhor dizendo, né? A Bíblia fala assim, onde vivia lá, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. É interessante porque, olha só, havia uma facção na cidade de Jerusalém organizando para matar Jesus. Mas na casa onde ele havia feito o milagre, estavam preparando um jantar para ele. Não é interessante isso? Por quê? Porque muita gente queria perseguir Jesus e matar. Mas aqueles que conheciam o milagre de Jesus, mesmo no meio da perseguição, estavam preparando um jantar para ele. Por quê? Porque sabe quem é Jesus. Quem conhece Jesus, mesmo no meio de uma grande perseguição, ainda assim prepara um jantar para ele. Não é tremendo isso? Porque os dias eram difíceis. E Lázaro corria risco de morrer. Imagina morrer 2 vezes em 10 dias. Né? Ia ser terrível. Mas mesmo assim ele faz um jantar para Jesus. Por quê? Porque ele conhecia o Deus que ele servia. Mesmo no meio de uma grande perseguição, tinha uma família fazendo um jantar para Jesus. Sabe o que isso mostra para nós? No meio de uma pandemia, no meio de uma crise política, aqueles que conhecem Jesus fazem uma ceia para ele, fazem um jantar para ele, se sentem seguros, mesmo no meio de uma crise mundial. Se eu conheço o milagre que Jesus fez na minha vida, eu não preciso ter medo de pandemia, eu não preciso ter medo da política, eu não preciso ter medo da economia, eu simplesmente confio no Deus que fez um milagre em mim. Se você é um milagre de Deus, então você não precisa temer. No meio da pandemia, faça um jantar para Jesus. Cultue Jesus junto com a sua família. Aí o texto continua dizendo que fizeram um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa. É interessante porque Marta, sempre quando aparece o nome dela na Bíblia, ela está fazendo alguma coisa. Você já reparou? Ela está cozinhando, ela está arrumando a casa, ela está trabalhando, alguma coisa ela está fazendo. Mas olha que interessante o que Maria estava fazendo. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume muito caro, e derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os próprios cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Bom, eu não sei se você já ouviu falar muitas vezes de Marta e Maria, mas Marta e Maria eram irmãs, e Lázaro também era irmão delas. Bom, Marta sempre estava fazendo alguma coisa quando aparece o nome dela na Bíblia. Mas Maria aparece 3 vezes na Bíblia. E as 3 vezes que aparece o nome de Maria na Bíblia, ela está aos pés de Jesus. A primeira vez a Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Marta e Maria. Marta estava correndo com os afazeres da casa, Marta, e Maria estava aos pés de Jesus. Tanto que Marta em um momento fala: Jesus, não te incomoda que só eu estou trabalhando, enquanto minha irmã está aí aos teus pés? Jesus falou assim: ela escolheu o melhor lugar, e isso não vai ser tirado. Olha, Marta está trabalhando, Maria está aos pés de Jesus. A segunda vez que aparece o nome das duas, a Bíblia fala que foi quando Jesus foi ressuscitar Lázaro. E quando Jesus se aproxima, Maria vai e se joga aos pés de Jesus e fala para Jesus: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha, a primeira vez que aparece Maria, ela está aos pés de Jesus para aprender o que Jesus estava ensinando. A segunda vez que aparece Maria, ela está aos pés de Jesus para chorar, pedindo para que Jesus ouça a oração dela. Ela está nos dias tristes. E a terceira vez que aparece o nome de Maria é esse texto que eu estou lendo. Depois que o irmão dela já tinha ressuscitado, e eles estão fazendo um jantar para Jesus. E Maria vai para os pés de Jesus e lava os pés de Jesus com um perfume muito caro.
Olha, as 3 vezes que aparece Maria na Bíblia, ela está aos pés de Jesus. Mas quando aparece o nome de Marta na Bíblia, ela está fazendo alguma coisa para Jesus. Você sabe que fazer alguma coisa para Jesus não tem poder para mudar a sua vida, porque não há nada que você faça para Jesus que vai alterar o humor dele em relação a você, sabia? É interessante, eu tenho um filho e uma filha. E aqueles que têm filho e filha sabem disso. Às vezes a sua filha chega assim com um desenho todo rabiscado, não é assim? Tudo esquisito, com um monte de rabisco, e ela entrega e fala: ó, papai, o que eu fiz para você. No coração da filha, ela está surpreendendo o pai. Mas aquilo, fala a verdade, surpreende o pai? Nem um pouco. É um monte de rabisco. Tanto que dificilmente você vai ter uma folha lá guardada, lembrando, ou você vai pôr no quadro o desenho que minha filha fez. Não é verdade? Aí o meu filho, tem 2 aninhos, aí ele fala: ó papai, ó papai, ó papai, ó papai. Daí eu falo: oi Levi, pode, oi, papai está olhando. Daí eu falo: nossa. Daí ele fala: ó papai, ó papai, ó papai, ó papai. Na cabeça dele, ele está me surpreendendo, não é? Mas ele está realmente me surpreendendo? Não. Sabe por quê? Porque não há nada que uma criança faça que vai surpreender o pai de verdade. Agora, sabe o que me surpreende? Quando eu chego em casa, depois de um dia difícil, e quando eu abro a porta, a primeira coisa que minha filha faz é vir me abraçar. Aí me surpreende. Só que ela não sabe que aquilo me surpreende. Não é interessante? Porque na cabeça dela, surpreende quando ela pega um carimbo e põe assim 3 vezes na mão e faz assim: ó pai, que eu fiz? Aquilo me surpreende? Não, eu penso: nossa, isso para tirar vai dar um trabalho. Mas na cabeça dela, ela está me surpreendendo. Agora, quando eu chego em casa e ela me dá um abraço e um beijo, ela não sabe que ela está me surpreendendo, mas na verdade ela está. É parecido com Marta. Marta faz muitas coisas achando que surpreende Jesus, mas na verdade quem surpreende é Maria, que está fazendo o quê? Nada. Só que ela faz nada aos pés de Jesus. Não é engraçado isso? Aqui a Bíblia fala que quando Jesus chega na casa deles, em Betânia, é preparado um jantar, sim ou não? É preparado um jantar. Quando se prepara um jantar, qual é o cheiro do ambiente? De comida. Só que é engraçado, se você pegar um pacote de arroz e cheirar, ele não tem cheiro de nada. Se você pegar um pacote de feijão, abrir e cheirar, ele ainda não tem cheiro de nada. Mas se você fizer o arroz e feijão, ele fica com um cheiro bom na casa, não fica? Só que esse cheiro bom não veio, esse cheiro bom foi feito. É engraçado que esse texto fala assim, que quando Maria quebra o perfume, o cheiro do ambiente foi alterado, agora o aroma do perfume está no ar. Qual era o cheiro anterior ao perfume? O cheiro de comida, que foi produzido por Marta. Marta era a cozinheira. O que isso mostra para nós? Que o aroma e o ambiente do trabalho é sempre superado pelo aroma e o ambiente do amor. O ambiente do trabalho não tocou Jesus. A Bíblia não fala que Jesus sentou e falou: nossa, quanta comida boa, um cabrito aqui para mim comer assado com um hortelã, um pão, uau, que azeite delicioso, quem fez tudo isso? Oh, Marta, que bênção! Não fala isso. Mas a Bíblia diz que quando Maria quebra o perfume, Jesus fala: olha que cheiro bom, deixa ela em paz. Porque um dos discípulos de Jesus se incomoda. Fala: podia ter vendido esse perfume ao invés de quebrar e lavar o pé de Jesus. Jesus fala: deixa ela em paz. O que ela fez será lembrado para sempre. Diz isso no Evangelho de Mateus. No Evangelho de João não tem essa referência, mas no de Mateus diz: isso nunca será esquecido. Olha que interessante, por quê? Porque o ambiente do trabalho, embora seja bom, não toca o coração de Jesus. Mas o ambiente e a fragrância do amor altera todo o ambiente e toca o coração de Jesus. Não é tremendo isso? Sabe uma coisa engraçada que eu acho que você talvez não saiba, porque você já ouviu outras pregações sobre esse texto, já? Sim ou não? Mas olha que engraçado, a Bíblia diz: então Maria pegou um frasco de nardo puro. Nardo puro era uma especiaria da Índia. Não era comum lá onde eles moravam.
Era muito caro. A Bíblia diz que ela pegou esse nardo puro de um frasco, que estava em um frasco, e derramou sobre os pés de Jesus. Quebrou o frasco, a Bíblia fala. Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Não é engraçado dizer que o frasco foi quebrado, o frasco de perfume? Imagina aqui, que esse aqui seja um frasco de perfume. Um frasco de perfume. Naturalmente, o que seria feito? Eu derramaria, simplesmente jogaria o líquido dentro e lavaria os pés de Jesus. Mas a Bíblia diz que ela quebrou o vaso e derramou o perfume para lavar os pés de Jesus. Esse texto que eu estou lendo aqui, eu estou lendo em João, mas ele também é descrito no Evangelho de Mateus. Lá em Mateus, eu anotei aqui, Mateus 26 e em Marcos 14. Então tem referências diferentes nesses outros dois textos. A Bíblia diz que ela quebrou o vaso, onde continha o perfume. Olha, se eu pego esse vaso que tem o perfume e jogo no chão e quebro, é impossível de eu lavar os pés de alguém com o conteúdo, porque o conteúdo vai tudo para o chão, sim ou não? Se eu quebro esse vaso com o líquido dentro numa bacia, fica também muito difícil de eu lavar os pés de alguém, porque vai ter cacos no perfume, e eu vou cortar o pé de quem eu for lavar. Por que a Bíblia diz que ela quebrou o vaso e jogou o perfume? Porque esse perfume era um perfume próprio das mulheres virgens e solteiras. A Bíblia fala que naquela época a mulher, quando se casava, ela tomava um banho preparatório para a noite de núpcias. A gente vê isso, por exemplo, lá no Velho Testamento, com uma moça chamada Noemi. Ela se apaixonou por um homem e ela ficou durante 6 meses tomando banho para se casar com um homem. O nome dele era Boaz. 6 meses tomando banho. Não é que eles não tomavam banho naquela época, tomava banho sim, mas a questão é que naquela época não tinha os luxos que nós temos hoje. Então, por exemplo, naquela época não tinha shampoo, também não tinha o sabonete que nós temos hoje, o Febo, aquele Febo preto, bem cheiroso, sabe? Não tinha creme Nivea, Avon, que as mulheres pegam lá no porta-luva do carro, põe um pouquinho na mão, esfrega, passa no pé, outro creme, no rosto, outro creme. Tudo isso para a pele ficar sedosa, para o cabelo ficar perfumado. Com tudo que nós temos hoje, ainda os nossos pés racham no calcanhar, não racha? Imagina naquela época que o piso era de pedregulho, cheio de pó, aqueles chinelão feito de pele de boi. Como é que era o pé daquelas mulheres? Não tinha alicatinho de cutícula. Como que funcionava? Então, esse perfume que ela quebrou aos pés de Jesus era um perfume que era reservado para a mulher, e ela só ia usar próximo do casamento, para ela ir tomando banho com aquilo, para quando ela casar, ela estivesse bem para o marido, como se fosse o dia da noiva que tem hoje. Para que ela não usasse o perfume, sabe como que era esse perfume? Era como que se fosse numa garrafa fechada, igual ampola de injeção. Sabe quando você vai no médico, e a enfermeira vai te dar uma injeção, e ela quebra a pontinha daquele vidrinho? Era parecido com aquilo. Por isso que ela teve que quebrar o vaso para derramar o perfume, porque era um vidro lacrado, para que ela usasse só para ela. Mas a Bíblia diz que ela quebrou esse vidro, lançou aos pés de Jesus e lavou os pés de Jesus. Olha, sabe o que isso mostra para nós? Que ela deu para Jesus aquilo que era mais importante para ela. Ela quebrou o vaso com um líquido que seria para o marido dela. Sabe o que ela está dizendo para Jesus? Eu estou me comprometendo com você. O que eu tenho de melhor para mim eu dou para você. Olha que profundidade que tem isso. Ela não deu para o Senhor qualquer coisa, mas ela deu para o Senhor a intimidade dela. Ela deu para o Senhor aquilo que ela tinha de mais importante. Você sabe que
Homem é de um jeito, mulher é de outro, isso aí já está claro. Os homens, eu ouço muitas vezes, os homens não entendem, né? Vou falar aqui em nome das mulheres, os homens não entendem. O homem acorda cedo e sai para trabalhar. Muitas vezes faz isso reclamando. Acorda 6 horas, com sono, e vai trabalhar. Aí ele trabalha, briga com o chefe, se conserta com o chefe, resolve um problema aqui, outro ali, meio-dia vai almoçar. 1 hora volta para o trabalho, fica até às 5 e volta para casa. Quando chega em casa, chega cansado. 8 horas de trabalho, tem direito a se cansar. Só que a mulher ficou todo esse tempo que ele estava lá, do lado de 2 pirralhinhos, 2 crianças, que fica assim o tempo inteiro para ela: mãe, mãe, ô mãe, mãe, oi, ô mãe, mãe, ô mãe, fala filho, quero ir no banheiro. Tá bom, pode ir. Ô mãe, fiz cocô. Tá bom, já vou. Daí ela tá fazendo comida, ela vai lá, limpa o menino, daí volta para fazer comida. Daqui a pouco a filha mais velha acordou: mãe, ô mãe, mãe, ô mãe, ô mãe, mãe, oi filha, troca troco, espera um pouco. Aí vai lá, troca lá. A hora que volta, o menino ficou sozinho na sala. Só que ele pegou um copinho de suco, foi tomar o copo de suco, derramou suco na roupa. Tudo isso, o marido está trabalhando, e a esposa está aguentando esses 2 moleques, essas 2 crianças, que só Jesus é lindo. Mas eu fico pensando, por que a gente arruma filho? Todo mundo fala: não, a maternidade é uma bênção, é tão bom ser pai, mudou minha vida. Muda mesmo, para pior. Primeira coisa, eu tenho um carro, chegou um filho, tem que trocar o carro, porque não cabe o carrinho no porta-mala. O menino tem 60 centímetros e muda a minha vida, mudou meu carro. Aí tem que ter um quarto, tem que ter um berço, tem que ter roupa, tem que ter nome, tem que ter registro. O convênio médico, pronto, já mudou, era R$380, vai para R$700. Tem que tomar vacina, muda tudo. E a mãe está lá aguentando. O pai muitas vezes não sabe, mas isso dá um baita trabalho. Eu descobri uma coisa: aquela redinha que tem em apartamento, sabe aquela redinha que tem em apartamento? Não é para as crianças, é para os pais não jogar as crianças. A gente pensa que é para as crianças não cair, né? Não, é para se o pai irritar e jogar a criança, ela volta. Bate e volta, bate e volta. Deixa eu te falar uma coisa. Eu nem sei porque eu estou falando isso. Vamos voltar aqui. Olha, a Bíblia mostra para a gente que o muito trabalho não toca o Senhor, mas o muito amor toca. Não adianta eu ter muito trabalho e faço, e multiplico célula, e faço culto, e faço aquilo outro. Não é isso que chama a atenção do Senhor. O que chama a atenção do Senhor é o seu amor, é o amor que você sente, é o amor que você participa com Ele, é o amor que Ele tem, que você participa disso tudo. Olha, ouve bem, a Bíblia diz que essa mulher que tinha aquilo mais importante para o casamento dela, ela derramou diante do Senhor, ela deu para o Senhor, ela colocou para Deus o que ela tinha de mais importante. É engraçado que tem um discípulo ao lado dela, e o discípulo fala assim, Judas Iscariotes, fala assim: mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar dinheiro dela. Olha que interessante, quando você decide entregar para Deus aquilo que é muito importante para você, sempre vai ter alguém para se opor àquilo que você está fazendo. Quando você decide vir para o culto no domingo, vai aparecer coisas para se opor. É a esposa, é o marido, é o filho, é o frio, é o sono, é o carro que não pega. Sempre vai aparecer um oponente. Quando você decide entregar sua vida para Jesus, vai aparecer oponente.
Quando você decide entregar a sua oferta e o seu dízimo, vai aparecer oponente. Por quê? Porque a Bíblia diz que essa mulher entregou o que ela tinha de mais importante e houve crítica vinda de Judas. Olha que coisa interessante. 3 coisas acontecem quando Maria decide entregar aquilo que é muito valioso para ela. Primeira coisa que acontece, o ambiente é alterado. Agora a fragrância que existe no ambiente, é a fragrância do perfume dela. Deixa eu te falar uma coisa. A sua atitude tem poder para alterar o ambiente que você está. O ambiente de trabalho, o ambiente da sua família. Não pense que você, esposa, vai mudar o seu marido só mostrando para ele o quanto de coisa errada que ele faz. Você altera o seu marido estabelecendo um ambiente de amor dentro da sua casa. Marido, você não vai alterar a realidade da sua esposa mostrando para ela o quanto ela é chata, o quanto ela é brava, o quanto ela é exigente. Não altera. O que altera o ambiente é o amor. O que altera o ambiente é entregar aquilo que você tem de mais importante, aquilo que você tem de mais valioso. Você sabe que tem muita gente que tem como algo muito valioso o orgulho. Não sabe pedir perdão, não sabe perdoar. Enquanto não quebrar isso diante do Senhor, não tem poder para alterar o ambiente. Tem muita gente que é materialista, que dá muito valor para os bens materiais e dá menos valor para outras coisas. Enquanto isso não for quebrado, o ambiente dentro da sua casa não pode ser alterado. Olha, o ambiente alterado não é pelo muito fazer. O ambiente foi alterado pelo muito amar. O ambiente foi alterado pelo perfume da compaixão daquela mulher. Essa é a primeira coisa que foi alterada. A segunda coisa, foi exposto à realidade de Judas. Um ambiente de amor, a realidade das pessoas são expostas. A realidade das pessoas não é exposta com muito falar. A realidade das pessoas são expostas com muito amar. A Bíblia fala assim que quando ela quebra o perfume, lava os pés de Jesus, Judas Iscariotes fala, era melhor vender e dar para os pobres. Mas o próprio texto diz, Judas não falou isso porque ele amava os pobres, ele falou isso porque era ladrão. Olha, na Bíblia não tem referência de que Judas era ladrão, aparece referência de que ele era ladrão agora, por quê? Porque o ambiente era de amor. Um ambiente de amor tem exposição da realidade das pessoas. Um ambiente que tem muito trabalho, não dá tempo de expor quem as pessoas são. Por quê? Porque está todo mundo trabalhando, cozinhando, faz comida, frita o bife, fecha o portão, leva o lixo para fora, e faz, e tal. E a esposa está trabalhando e entra no emprego 8 horas da manhã. O marido vai trabalhar, entra 8 horas da manhã. O casal passa o dia inteiro sem se ver. Quando chega em casa, os dois estão cansados, vão dormir, cuidar dos filhos. Daqui a pouco se separa. Por quê? Porque um ambiente onde há muito trabalho não expõe quem realmente as pessoas são. Só há exposição de quem realmente as pessoas são quando há um ambiente de amor e compaixão. Nesse ambiente expôs quem Judas era, mas expôs também quem Maria era. A Bíblia fala assim: respondeu Jesus para Judas: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês têm sempre com vocês, mas a mim nem sempre. Olha que interessante, foi exposto quem era Maria. Maria ouviu um elogio de Jesus. Não é interessante? Porque foi exposto Judas, mas foi exposto também o coração de Maria. Isso é tremendo, porque um ambiente de amor, há exposição. Quer saber quem seu marido é de verdade? Ame-o ao máximo. Quer saber quem sua esposa é de verdade? Ame-a ao máximo. Quer saber quem seu filho é de verdade? Ame-o ao máximo. É engraçado porque eu coloquei aqui que o amor, depois de dar tudo, se lamenta por não ter mais para dar.
Esse é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro, ele não economiza. O amor verdadeiro, ele é abrangente e esbanjador. Esse é o amor de verdade. Se eu não posso expor o meu amor pela minha esposa, porque se ela perceber que eu amo muito ela, aí eu vou sofrer, porque daqui a pouco ela me trai por causa disso, então esse não é o amor verdadeiro, porque o amor de verdade não faz cálculo. O amor de verdade não fala, não, já falei que eu amo ela hoje, então eu não vou mais falar, porque se eu falar que eu amo, aí eu vou comer na mão dela. Isso é uma mentalidade completamente equivocada de um amor verdadeiro. Essa é a mentalidade de Judas. Judas falou, por que você vai dar tudo isso? Que absurdo! É interessante porque enquanto Judas pensava que Maria estava desperdiçando o perfume, na verdade ele estava desperdiçando a própria vida, porque ele andava com Jesus e no final das contas morreu sufocado com as tripas caídas no chão. A Bíblia fala que ele se enforcou numa árvore e aquela árvore provavelmente não aguentou o peso dele e ele espatifa no chão e tudo que estava dentro de Judas foi exposto. Não é interessante? Esse lugar onde ele se suicidou virou um cemitério. Eu acho engraçado porque Judas tem poder para destruir tudo. Quantas Marias você conhece? Alguém conhece uma Maria aqui? Levanta a mão. Alguém tem alguma Maria na família? Vó, tia, mãe, tem? Agora, quantos Judas você conhece? Alguém conhece algum Judas aqui? Alguém conhece? Uma pessoa. Alguém tem algum Judas na família? A mesma. Tem uma em Araucária. Você percebe que Judas tem poder para destruir um nome. Gente egoísta tem poder para destruir um nome. Ninguém quer dar o nome para o filho de Judas. Maria tem Ana Maria, Maria das Dores, Maria, tem um monte de Maria. Sabe por quê? Porque a memória do justo é abençoada. Quando você fala Maria, a memória vem uma mulher boa. Agora quando você fala prazer Judas, meu Deus do céu, você dá uns 2 passos para trás. Porque enquanto a memória do justo é abençoada, o nome do perverso é destruído. Olha, Judas não só destruiu o próprio nome, como Judas mudou o símbolo de amor. Até Judas, beijo significava só uma coisa: amor. Agora, beijo não simboliza só amor. Beijo simboliza também o quê? Traição. Olha, Judas alterou um símbolo de amor. E agora, beijo não é só amar. Beijo é também trair. Você vê o poder que tem a vida de um traidor. Se você buscar o nome Judas, tem lá, traidor. O símbolo, ele alterou o símbolo do nome. Olha, tudo isso é tremendo. Mas sabe o que é mais forte disso tudo? Abre a Bíblia aí em Marcos 16. Eu amei esse texto aqui. Marcos 16, 1. Agora você vai dar glória a Deus. Marcos capítulo 16, versículo 1. Olha o que diz lá, Quando terminou o sábado, Maria Madalena, uma mulher, Salomé, outra mulher, e Maria, mãe de Tiago, a terceira mulher, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Quer dizer, elas compraram o quê? Perfume. Por quê? Porque era costume de, depois de um morto ser sepultado, durante alguns dias, irem lá ungir o corpo mesmo morto, com perfume. A Bíblia diz que Maria Madalena, Salomé, que era a mãe de João Batista, e Maria, mãe de Tiago, que também era a mãe de Jesus, compraram perfumes e foram lá onde Jesus estava enterrado. Aí a Bíblia fala: no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá a pedra para nós? Porque a pedra era pesada. Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida.
Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, respondeu o homem. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou e não está aqui. Veja o lugar onde o haviam posto. Olha, o que esse texto tem a ver com o texto que eu estava lendo? Porque Maria, a irmã de Lázaro, tinha um perfume muito caro. E ela usou o perfume muito caro enquanto dava tempo de ser usado. Ela lavou Jesus. Já Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé também tinham um perfume que possivelmente era caro. Mas quando elas chegam lá para lavar o corpo de Jesus, Jesus já não está mais lá. Sabe o que isso mostra para mim? Que tem tempo para fazer as coisas. Se eu não perceber o tempo, corre o risco de acabar o tempo e eu não fazer aquilo que eu deveria ter feito. Maria, a irmã de Lázaro, usou o perfume dela para a coisa certa, enquanto Jesus ainda estava ali. Mas as outras 3 mulheres tinham perfume, tinha um motivo correto, mas não usou no tempo que deveria. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Quantas vezes, esposa, você fica brava e briga com seu marido? E fica dias sem conversar? Fala mal dele para sua mãe, fala mal dele para o seu pai, fala mal dele no Facebook. Coloca lá, se sentindo triste, se sentindo magoada. Aí o marido vem falar com você: vamos comer um lanche hoje? Você que sabe. Não, vou comprar, o que você quer comer? Não sei, já comi. Não, mas você comeu e não me chamou? Tem pão e manteiga lá, vai lá e faz. Quer dizer, tem perfume, tem ocasião para usar, no entanto, guarda o perfume e não usa. Aí quando o marido morre, meu único amor, meu confidente, era o único amor, era o confidente, mas não tinha coragem nem de falar que amava. Eu estou lembrando aqui que quando meu avô morreu, meu avô era muito mal, muito ruim, bebia muito, se envolveu numa briga, levou 6 tiros, não morreu. Aí a mulher do homem que atirou nele, isso lá em Minas, né? Foi até a casa dele e falou: olha, eu vim aqui em nome do meu marido pedir desculpa, que absurdo, se consertar. Daí sabe o que ele falou para ela? Olha, me deu 6 tiros, eu não morri, deixa eu dar só um tiro nele, se ele não morrer tá tudo certo. Bebia muito, brigava muito com a minha avó, nossa, era um problema. Os filhos tudo chamava ele de papai, até depois de velho. Os filhos tudo adulto, papai. Não tinha relacionamento. Aí ele morreu. No dia que ele morreu, chegaram os coveiros lá para levar ele para enterrar. Aí uma tia minha subiu em cima do caixão assim, ficou metade do corpo para cima do caixão, deitou. E ela falava assim: a gente queria te amar mais, papai, mas você não deixava. A gente queria te beijar mais, mas você não deixava. A gente queria te abraçar mais, mas você não deixava. Eu lembro disso. Eu tinha uns 12 anos, 10. Tudo aquilo que ela estava falando é verdade. Mas agora não adiantava mais ter perfume. Por quê? Porque o perfume não fazia mais efeito, já estava morto. Quantas vezes o marido fica bravo com a esposa e não conversa com a esposa, fica dias sem conversar. Aí a esposa vem conversar e não quero falar agora. Você não está vendo que eu estou assistindo aqui? Agora não dá para falar não. Some da minha frente, vai para casa da tua mãe, vai fazer faz o que você quiser da sua vida. Mas vai chegar o dia que vai ter perfume e não vai ter mais corpo para lavar. Não consegue expressar o amor pelo filho, não consegue abraçar, dar beijo, não consegue falar palavras carinhosas para o filho. Vai chegar uma hora que você vai querer falar palavras carinhosas para o seu filho não vai querer nem te ouvir. Por quê? Porque enquanto tinha perfume, não lavou. Agora que foi embora, não dá mais para lavar, passou. Mas ele me chateou muito, me marcou demais, eu lembro. Tudo bem, foi marcado, mas vai chegar um dia que não vai ter mais perfume para lavar. Maria é um exemplo, sabe por quê? Porque ela usou o perfume enquanto tinha Jesus. As outras 3 mulheres tinham perfume, mas já não tinha mais Jesus. Não adiantava nada. Olha, nós temos igreja para congregar.
E nós podemos nos reunir. Tem um monte de gente que vai em churrasco, que vai no mercado, mas para vir para o culto não pode vir, por causa do Covid-19. Sabe por que faz isso? Porque ainda tem culto. Se não tivesse mais, ia estar todo mundo desesperado querendo um lugar para reunir. Como aqui pode reunir, então não dá valor. Como eu posso abraçar a minha mãe, não dou valor. Como eu posso abraçar o meu pai, eu não dou valor. Como eu posso ir para o culto, eu não dou valor. Eu vou o dia que dá, o dia que não dá eu não vou. Ó, enquanto tem corpo, tem perfume. Mas vai chegar uma hora que não vai ter mais corpo. E aí o perfume não tem mais valor. Por isso que tem hora para abraçar. Tem hora para pedir perdão. Tem hora para se consertar. Faça isso enquanto dá tempo. Ame o marido enquanto dá tempo. Ame o pai enquanto dá tempo. Peça perdão enquanto dá tempo. Perdoe enquanto dá tempo. Porque pode ter certeza, vai chegar um momento que não dará mais tempo. Vai chegar um momento que você já não vai estar mais. Que você já não vai ter mais. Não haverá mais oportunidade. Maria é um exemplo, porque ela amou Jesus no tempo certo. Nós precisamos aprender a perceber o tempo. Nós estamos em tempo de liberdade de expressão. Na Turquia não tem liberdade de expressão, de amar o Senhor como nós amamos aqui. As igrejas lá não funcionam como funciona aqui. Na Coreia do Norte não pode ter igreja como nós temos aqui. Nós podemos fazer a ceia, lembrar da morte de Jesus, adorar o Senhor, gravar um vídeo para depois assistir quantas vezes quiser. Ter uma igreja do jeito como a gente entender que é bom de ter. É tempo de adorar o Senhor, de entregar para o Senhor o melhor conteúdo que nós temos. Essa é uma expressão de quanto Jesus é importante para mim. Eu entrego para Ele o que eu tenho de mais importante. Você entrega para o Senhor o que você tem de mais importante? Olha, nós vivemos num tempo de uma grande crise política. Eu diria que nós vivemos uma crise maior na política do que na sanitária. Há uma guerra. O ato do presidente pegar o jet ski e andar ontem na Lagoa Paranoá, no Lago Paranoá lá em Brasília, não pense que aquilo é convencional. É uma resposta política. O Dória lá em São Paulo, o tempo todo ele dá respostas políticas. No final, essa briga toda é por conta do quê? Por conta da população. Você acha mesmo que eles estão preocupados comigo e com você? No final, na soma final, a preocupação é com poder e dinheiro. Por quê? Porque é isso que rege o mundo. Jesus não trata nada como Senhor. Nenhum oponente de Jesus ele trata como Senhor. O único oponente de Jesus que ele trata como Senhor, que rivaliza direto com ele, é Mamon. Você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a mim ou você serve a Mamon. Ele coloca Mamon quase no mesmo nível. Por quê? Porque é o que compete com ele diretamente. Você sabe que um símbolo de que eu entrego o meu melhor para o Senhor é quando eu coloco a mão no meu bolso e entrego para o Senhor dinheiro. Eu só estou falando isso agora porque nós já recolhemos a oferta e o dízimo, já falamos sobre isso. Mas eu quero te ensinar sobre isso. Porque casamentos são desfeitos todas as horas por causa de dinheiro, sim ou não? Pais abandonam filhos por causa de dinheiro. Filhos abandonam pais por causa de dinheiro. É interessante porque maridos e mulheres até reatam o casamento depois de uma traição. Mas é interessante que existe uma cláusula lá. O que é meu, o que é seu é seu. Quando nós separarmos, cada um fica com o que é seu. Quando o marido está pensando em separar da esposa e ele é muito rico, ele não fala para ela na hora. Ele aguenta 1 ano, porque nesse 1 ano ele vai tirando tudo que é do nome dela e pondo no nome dele. É assim ou não é? Porque o que rege o mundo é o dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa. Uma das maiores provas de que você está quebrando o seu perfume diante do Senhor é colocar a mão no bolso e ofertar ao Senhor, e dar o dízimo ao Senhor.
E eu não estou falando isso porque nós estamos em crise, não. Comunidade Casarão de Araucária não está em crise. Nós temos pago todas as coisas que nós temos para pagar e temos gordura para queimar. Amém, irmãos? Então não pense que é por causa disso. Não pense que é por causa disso. Eu estou falando isso porque a Bíblia mostra para nós. Olha que interessante, para encerrar. Já estou acabando já. Eu falei que eu passei no primeiro culto, estou passando agora. A Bíblia fala que tinha um homem, o nome dele era Zaqueu. E ele era corrupto. Jesus vê ele em cima da árvore e fala: eu vou dormir na sua casa, na casa do mais corrupto que tinha. Jesus dorme no outro dia, que eles acordam, Jesus nem fala nada com Zaqueu. Zaqueu acorda e fala assim: tudo que eu tenho eu vou dar metade aos pobres. E a quem eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Olha que interessante. Esse foi o símbolo do vaso quebrado dele. Ele entregou para o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa quebrar o seu vaso. Aquilo que é mais importante para você, entregue para o Senhor. Mostra para o Senhor o teu amor, enquanto se pode mostrar. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.